Começa agora mais um Pode Deixar. A gente aí deu uma cobertura, né, dos partidos. Agora a gente tem que falar sobre os candidatos desses caras. Né? Então, pegando na ordem que a gente falou, vamos falar do primeiro, o favorito, entre aspas, né? Favorito, se você estiver só ouvindo, eu estou fazendo coelhinhos voadores, né? Seu Justin Trudeau, o atual primeiro-ministro do Canadá. Está aí desde 2015, chegou pendurando essa bandeira da igualdade de gênero, se dizia claramente feminista, que queria equilibrar os valores da sociedade, ia trazer equilíbrio, ia abraçar um Canadá multicultural. Né? E prometeu mundos e fundos, e tá aí, né? Tá no destaque de várias situações extremamente complexas, episódios completamente embaraçantes, existe essa palavra? Embaraçosos. Episódios extremamente embaraçosos, se você parar para olhar. Então, Joãozinho, o que você tem a dizer do seu Trudeau? Né? O que você tem a falar desse rapaz? Olha, assim, o doutor Trudeau, ele... Começar do básico, você acha que ele ainda é o mesmo que ele se elegeu? Não, certamente não é. Tá? Assim, o Trudeau, ele chegou chegando como outras figuras ditas revolucionárias na política recente. Nos Estados Unidos teve o Barack Obama, na França teve Emmanuel Macron, na Argentina o Maurício Macri, aqui no Brasil o Lula. Então, assim, pessoas que chegaram para inovar na política, sair um pouco do mais do mesmo e, no caso específico do Trudeau, promover essa coisa progressista, e hoje nós vemos que, no fim, é o pragmatismo. Então, assim, acho muito legal a iniciativa aí dos canadenses. Tem um projeto comunitário, projeto comunitário aí que é o Trudeaumeter. O Trudeaumeter é muito bom. Se vocês não conhecerem, acessem. E provavelmente vai ser o Trudeaumeter 2 ou o Sharemeter, vamos descobrir. Mas eles já fizeram, por exemplo, o Forgemeter para o governo de Ontário, que é uma relação das propostas, e aí o que foi cumprido, o que foi abertamente cumprido, o que foi abertamente descumprido, o que está em andamento e o que nunca saiu do papel. Então, nesse levantamento, ele fez 231 propostas. 25 nem começaram. 46 ele simplesmente descumpriu. Justiça de se fazer que, aliás, já atualizaram, tá? Agora foram 63 promessas descumpridas. Na verdade, eles atualizaram o que estava no papel, agora só 7 no papel, entendeu? E 20 em andamento. Muito bem. A justiça de fazer que ele cumpriu mais do que descumpriu, mas algumas promessas que ele prometeu e que vão nessa figura do progressistão, no feministão da porra, no protetor dos gays oprimidos, você vê que foram abertamente descumpridas. Vou te dar um exemplo aqui da comunidade LGBT. Ele tinha prometido acabar com a proibição para doação de sangue de homens gays. Sim. Hoje, assim, é permitido no Canadá, diferente do Brasil, que nem permitido mas você tem um celibato obrigatório de 90 dias, 3 meses. Tá. Então, assim, a promessa era acabar isso, e no fim simplesmente foi esquecido, cortado. A desculpa foi a recomendação da OMS. Então, da Organização Mundial da Saúde. E várias outras promessas dele, inclusive eu estou olhando aqui, quase metade das promessas dele na comunidade indígena, que aí no Canadá é uma questão muito séria. Seríssimo. Sim, eu vejo muitos colegas conversando assim, falando aí dos First Nations, assim, tão mal, até pior do que os indígenas brasileiros. Eu fico muito triste. Então, assim,
tem problemas, tem exageros, e você tem várias situações questão de proteção, questão de apoio, suporte, uma cultura que historicamente foi massacrada em todo o continente americano, e o Canadá não foi exceção. E ele descumpriu várias promessas da comunidade dos assuntos indígenas. E a própria questão de plataforma ambiental também, ele descumpriu várias metas. É uma das coisas que muita gente está revoltada com ele, principalmente porque ele acabou aprovando o Trans Mountain Pipeline. O cara que ia promover energia limpa. Cara, ele aprovou esse monstro cruzando o país, cara. Aí ele vai, ele aprova e compra. É financiar. Tirado com o dinheiro do contribuinte para fazer o oleoduto, atravessando o país. E cortando várias reservas, várias áreas indígenas, cidades. Por onde caminham, assim, a matriz energética do petróleo canadense é imunda, porque são literalmente poços, você arranca de poços de piche na altura da superfície, então cara, é ridículo. Eu tenho um artigo que eu publiquei alguns anos atrás, antes do Trudeau ainda ser candidato, falando sobre a situação do tar sands ali em Alberta. Vocês lerem esse negócio, vocês ficam com nojo do que está sendo feito por aqui. Assim, parece, nojo. Cara, parece, sabe StarCraft? O Zerg, quando você Exatamente. vai expandindo o terreno, aquele negócio que vai crescendo. Aquilo ali é tar sands, não? Aquilo ali é a matriz energética canadense. Agora você imagina isso tudo num cano atravessando o país, e aí o progressistão limpão da porra financia isso. Tá aí. Assim, apenas uma das contradições. Nós podemos falar de várias outras. Assim, ele tem essa questão. A galera mais está revoltada com a questão da queda da dívida canadense. Pois é, exatamente. Ele prometeu reduzir 1% a cada ano. O país tem uma dívida pública aí em torno de 33%. A ideia era dividir e chegar na eleição 29%. Estamos em 32 e bolinha. Esse ano, inclusive, a dívida pública aumentou. Tá feio o negócio, rapaz. Tá feio. A desculpa é que com os ajustes nos investimentos vão estimular a economia de forma que a arrecadação tributária vai aumentar. E aí a piada que a dívida vai se equilibrar sozinha. O cara tá achando que... Ele tá esperando que a galinha vai colocar... A galinha que nem o ovo tem ainda, ela vai colocar um ovo de ouro e esse ovo vai... Pois é isso. Assim, cara, então, assim, uma coisa que você pensa. Então, assim, como assim? Então, você tem, fora que ele se vende muito como uma pessoa muito inclusiva, muito aberta, e ele foi protagonista de vários episódios, um tanto quanto derrogatórios, ou assim, ele fez uma visita. Eu vi a história da visita dele à Índia, visita diplomática, que, cara, que vergonha alheia, assim, tudo bem, eu sei que você quer fazer uma aparência boa e tudo, mas, pô, botar ele e a família toda pra fazer cosplay de Caminho das Índias. Olhei pra aquela foto e... Meu! Tem limites, né? Assim, tipo assim, cara, você tá indo pra uma visita diplomática, cara, você não tá indo pra CCXP Punjab, então, assim... Mas eu acho que esse foi light, cara. A mais recente dele, a história do Blackface. Não. E, cara, tudo bem. É um episódio antigo? Eu mudei. O cara tinha 29 anos nas costas. Ele era professor. Então, assim, ele não era um adolescente de 18, 17 anos. Ele não estava numa festa de escola, de faculdade. O cara já trabalhava, o cara já integrava com pessoas. Então, assim, já tinha, assim... E sempre lembrando que ele é o filho do lendário Pierre Elliott Trudeau. Que é o grande responsável aí pela guinada
da mentalidade progressista do Canadá, de uma forma geral, que contamina, inclusive, os conservadores canadenses. Sim. Então, assim, E antes que venham dizer que a gente está de mimimi aqui, pessoas, sério, o cara tinha 29 anos, ele era professor, a função dele, e ainda mais herdando toda a história do pai, era estar ciente de questões sociais, de respeito de questões de dívidas históricas, de inclusão e respeito de gênero e raça. Essa história de blackface não é nova. A gente não está falando de um troço que brotou ano passado. Essa é uma discussão que se tem há mais de décadas aqui. Por mais que talvez seja algo novo aparecendo no Brasil. E o que é pior foi a abordagem dele. Que ele, não, foi um episódio pontual, nunca mais aconteceu. Aí 2 dias depois aparece um outro vídeo de outro evento dele fazendo a mesma graça. Então, assim, não foi uma coisa esporádica de uma festinha qualquer, não. Foi uma coisa recorrente. Então ficou feio. E sem falar, a gente está falando nesse episódio, mas talvez as pessoas tenham esquecido já do episódio com a Jodie Wilson, né, cara? Exatamente. Da questão da SNC Lavalin, só dando um contexto pro pessoal que talvez não sabe da história, ou não esteja por dentro. A SNC Lavalin é uma grande empreiteira canadense que atua no exterior, é uma Odebrecht do Canadá, diga-se assim. Menos, cara, menos. Assim, não carrega a economia das costas, mas pesa, entendeu? E foi acusada de propinas, de várias propinas em obras na Líbia. Valores insanos. Chega na casa nas dezenas de milhares. Eu tenho vergonha de falar que foi, assim. Eu tenho vergonha, porque a última vez que eu li foram 50 mil de propina que eles tinham recebido. Então... acho que 50 mil ou 500 mil, assim, quase igual o... Não dá nem para chamar de propina nas proporções que a gente conhece. Assim, a grande questão foi que os procedimentos investigativos de Ministério Público estavam indicando processo criminal contra a SNC Lavalin. E eles primeiro foram na Attorney General, na época a Jodie, e depois eles chegaram aí também no que seria aqui no Brasil o Conselho Monetário Nacional, né, a Treasury Board, que é a Jane Philpott, e na assessoria do Trudeau pedir piedade e clemência, não deixar isso virar uma ação criminal. Isso conhecido como tráfico de influência. E ela falou, as duas falaram, nós não vamos passar a cabeça. Vai ser investigado, se tiver que ter processo criminal, vai. Pô, mas vocês correm risco de botar 7 mil empregados canadenses na rua. Foda-se. Cara, tem que ser feito... Velho, isso é muito Black Mirror. Então, assim, tem que ser tipo, igual o pessoal que é a mesma desculpa aqui em relação a Petrobras na Lava Jato, mas assim, a diferença é que não teve conversa. Aí eles foram foram pedir piedade de cabeça pro Trudeau pessoalmente. E aí entrou em choque com as duas. Ele ia desautorizar a questão do processo, ele ia interferir para se arquivar o processo criminal. Aí ela só não vou fazer parte de um conluio desse. As duas saíram do governo e do partido. Hoje elas são independentes. A Jodie, inclusive, chegou a ser convidada pelo Green Party, mas ela não me alinha com os valores do partido. Aceito o apoio de vocês, mas vou continuar independente. E assim ela está tentando se eleger como independente, o que é complicado, mas enfim. Agora, a questão como toda a história evoluiu até chegar
a questão da demissão, assim, elas foram completamente escorraçadas, dadas de mentirosa e sem confiança. Enfim, e típicos argumentos, chegou a típicos argumentos típico de quando você quer escrachar a mulher, tipo, histérica, etc. Ele chegou a fazer comentários bem chulos direcionados. Chulos, assim. Então, assim, aí você, um cara que é arauto do feminismo, que faz questão de defender a bandeira feminista, tratar a mulher desse jeito, assim, é igual aquela história do... Aí você começa a se perguntar se a pessoa tem realmente esse valor ou se isso é um mero instrumento de poder. Lembra muito a situação do Lula, que encampou a bandeira para se sustentar no poder, mas lá na gravação do telefone com a Dilma, tava lá agradecendo o apoio das feministas de grelo duro. Então, assim... Cara, foi duro. Aquilo ali foi feio demais. Então, assim... Aí, cara, eu não sei nem o que dizer. Assim, eu mesmo... eu sou uma pessoa... Eu sei o que dizer. Muito progressista. Hipocrisia, entendeu? Sim. Assim, eu sou uma pessoa muito progressista, mas, assim, você vê um negócio desse, cara, uma pancada, é algo que... decepciona, cara, que assim, você fica até mal. Como é que eu vou defender uma figura dessa? E o pior de tudo isso é que ele tá querendo concorrer ainda. Ele está concorrendo, tá liderando esse partido e tá batendo de frente. Isso gerou, fora que nós ainda não falamos de atritos com a Arábia Saudita, atritos com a China, que a mando dos Estados Unidos ou da Huawei presa aqui, ela está em prisão domiciliar ainda. Praticamente quase criou um incidente internacional com a China. Né? Então... Com a China e com a Arábia Saudita também, porque teve uma questão de uma refugiada que fugiu do país e em 24 horas ganhou status de asilada. E a questão da Arábia Saudita é um caso seríssimo aqui, porque o Canadá tem contatos bilionários com a Arábia Saudita. Assim, teve retaliação imediata do governo saudita, porque tem muito estudante saudita aí, estudante, e o governo saudita dá bolsa integral para esses estudantes. Eles cortaram as bolsas. Então, assim, os filhos dos mais afortunados, árabes, sauditas, estão continuando pagando, mas um monte teve que parar de estudar, porque estava estudando aí, inclusive, em university, que a tuition para estudante internacional, né, o custo das mensalidades é muito maior, é de $25 mil para cima por ano. Então, você imagina, de repente, você tem uma conta de $25 mil para pagar. Tinham vários estudantes de medicina, inclusive. Medicina é muito mais do que isso. Eu não quero nem pensar em quanto custa um tuition para estudante internacional de medicina. E o pior de tudo é que já tinha estudante que já estava trabalhando, já estava cuidando de pacientes. Estava em residência, né? Estava em residência. Então... E eles deram ordem para perde a bolsa, vai voltar, etc. Então, assim, gerou atritos internacionais por meio que bobagem. Então, por isso que eu tô falando, ele lembra muito o Obama no fim dos 8 anos, que por conta do pragmatismo tá, assim, tá irreconhecível. Então, assim, só que a diferença é que ele levou metade do tempo para chegar nesse... É verdade, chegar nesse estágio. Mas, parando de bater um pouco, a gente tem algo de positivo para falar sobre o Trudeau? Alguma coisa produtiva, assim? Eu tenho algo de produtivo a dizer. Ele melhorou muito a qualidade das meias dele. As meias agora estão muito boas, estão muito melhores. As gravatas também. As gravatas também estão muito boas, eu devo dizer. Eu estou curioso para saber qual vai ser a roupa de Halloween dele. Talvez não seja, né? Porque vai ser depois das eleições. Então, vai ser o capuz da morte. Nossa, que tétrico. Não sei, cara. Então, assim, teve muita coisa boa implementada no governo dele. Teve o Canada Child Benefit, que
Sim, Então, foi aumentado. Foi aumentado. Na falta de termo mais apropriado, é o Bolsa Família canadense. Então, assim, ele é baseado na renda. Inclusive, eu vejo aí um erro de conceito das pessoas, que o valor de teto é $6.600 por ano, mas isso é para famílias que têm uma renda extremamente baixa. Então, assim, esse valor varia. E então, teve aumento nesse subsídio. A intenção dele é aumentar isso em 15%. Então, assim, teve também uma série de mudanças no sistema de imigração que favoreceu aí uma turma que eu sei que tem muita dificuldade, que muitos brasileiros ele retornou uma medida que o Harper tinha aplicado, que era aumentado o tempo para você obter a cidadania canadense. Cidadania canadense e também para manter a residência permanente. Então, os dois parâmetros foram diminuídos em 1 ano, e a residência e a cidadania ainda tinha um outro problema, que na contagem de tempo, se você ficasse menos de 183 dias naquele ano, todo aquele tempo era descartado. Então, naquele ano, se você ficar 182 dias, é como se você não tivesse ficado um único dia em território canadense e você perdia esse tempo todo. Aí ele cancelou também a questão você está até falando, né? Ele cancelou a questão do cidadão de segunda classe, né? Cidadão de segunda classe, que os cidadãos que adquirissem a cidadania canadense, eles teriam que morar no país para permanecer com a cidadania praticamente nas mesmas condições da residência permanente. Então... E se você fosse julgado de algum caso, sei lá, você poderia ser julgado e dependendo da acusação que você recebesse, você poderia vir a perder a sua cidadania. Na realidade, você não precisava nem ser julgado, só simplesmente você ter uma suspeita forte, porque o ministro da imigração tinha a discricionariedade dele, sem acionar o poder judiciário, de tirar a cidadania de qualquer canadense que tivesse, obviamente, dupla nacionalidade. Então, assim, é um negócio muito tenso, muito subjetivo. E as próprias mudanças no próprio sistema de imigração para a pessoa se tornar residente permanente. Então, as províncias selecionarem as necessidades internas delas. O Trudeau pegou, apesar de não ter sido implementado por eles, ter sido implementado pelos conservadores, fez várias mudanças no sistema principal hoje, que é o Express Entry, e fez mudanças para valorizar, para poder dar bonificação para pessoas com certificação dupla de idioma inglês e francês. Então, tiveram avanços. Naquela direção do bilingualismo. A questão da pessoa que estudasse no Canadá também ganhar um pouquinho de prioridade, a questão de unificação de famílias, se você tem um irmão ou um cunhado canadense ou PR, você também ter um pouquinho de prioridade. Então teve esses avanços legais na questão da imigração, tentando manter a valorização da imigração econômica. Então, só que equilibrar um pouco isso, não ser lastreado só em oferta de trabalho, como era até 2016, onde um LMIA, basicamente LMIA, para quem não sabe, é uma oferta de trabalho qualificada. A pessoa procurou emprego dentro do Canadá, não conseguiu achar de jeito nenhum, pescou um estrangeiro lá com aquela qualificação, então ele emite um documento chamado LMIA e recruta essa pessoa. Isso era garantia de imigração até 2016. Isso foi modificado, continua bonificando, mas mantém aí um equilíbrio. Então, eles conseguiram dar uma equilibrada boa na questão da imigração econômica entre estudantes e trabalhadores qualificados e trabalhadores qualificados de fora do país. Isso foi legal. Assim, a mal do Trudeau em todos os quesitos. Menos na questão da imigração econômica. Isso aí ele fez bons ajustes. Na imigração de asilados e refugiados, aí já é outro assunto. A gente tem a questão da imigração legal e tudo, mas assim, não foi de tudo ruim, como eu falei. Ele cumpriu a maior parte das promessas que ele propôs, mas naquilo que ele descumpriu, naquilo que foi muita contradição, muita hipocrisia
e até algumas Dilmadas aí, num discurso aí, alguém estava comentando sobre Mankind e ele falou, não é Mankind, é People Kind. Tipo assim, aí foi uma Dilmada no nível saudar mandioca e estocar vento. Então. Ai, cara, é o que acontece quando você quer aparecer demais, o troço fica Pois difícil. então assim, isso pode custar caro. Ele ainda tem uma boa base eleitoral, então, tem chances, mas assim, em outros contextos, ele já seria galinha morta. Então, e aí a gente vai chegar no próximo candidato, pois é, o conservador, o nosso querido Andrew Scheer, e explicar por que o Trudeau não é galinha morta. Cara, então, nós temos aqui o senhor Andrew Scheer, como você falou, candidato do Partido Conservador. Né? As más línguas dizem que ele é o que sobrou do Stephen Harper, ou dizem é o Stephen Harper que sorri. Né? Porque ele é... As más línguas dizem que ele é basicamente uma cópia do Harper que está aí para cumprir tabela. Só que é um pouco pior, né? O diferente do Harper, o Harper tem suas raízes em Calgary, calgariano roots, né? Calgariano da gema ou do steak, né? O seu Scheer, ele tem algumas posturas um tanto quanto controversas, né? A primeira deles é que ele é totalmente a favor do uso de armas de fogo. Inclusive, ele é membro da Canadian Coalition for Firearms, que é uma coisa maravilhosa. É a versão canadense da NRA e da... NRA. Ele também é grande defensor dos militantes anti-aborto, né? Então ele é uma pessoa... Ele tem valores muito intrincados na família, então ele é contra essas coisas. Essa coisa de aborto, imigrantes e coisas do gênero. E tem outras coisas um tanto quanto complexas, né? Digamos assim, ele não é a pessoa, apesar de ser o segundo partido com o maior número de cadeiras no parlamento, ele não tem exatamente uma popularidade muito grande atualmente, né, seu João? Exatamente. O Andrew Scheer, ele, como se diz, ele é meio assim, sobrou, não tem tu, vai tu mesmo. A grande questão é que o governo, o Harper, ele entrou numa onda de popularidade muito grande no começo dos anos 2010, tanto que ele partiu de um governo de minoria para uma maioria, a gente conversou isso no último podcast, ele manipulou aí o começo de governo para conseguir uma eleição e socar uma maioria no parlamento que não tinha conseguido em eleições anteriores. Então, assim, e aí, só que a gente discutiu anteriormente que foram basicamente revertidas todas na imigração, praticamente todas, muito impopulares. E fora todas as questões de pró-família também, a questão de subsídio para colégio confessional, para escola confessional, etc., que então isso gerou uma impopularidade muito grande. A eleição de 2015 fracassou muito forte e aí ele acabou saindo da política e deixou um vácuo. Então teve uma fragmentação muito grande. Essa fragmentação provocou perdas dos conservadores, inclusive eles perderam Alberta para NDP. Os conservadores perderem Alberta, cara, isso é muito feio. Cara, você imagina o PSDB perder São Paulo pro PT. Então, assim, foi basicamente isso que aconteceu. Ou pior, né? Digamos que o PT perdesse pro PMDB no Nordeste. Pois é, perdesse aí pro PSL, Partido Bolsonaro no Nordeste. PSL, foi basicamente o que aconteceu. Então, assim, e a seleção da liderança deixou isso bem claro. O Andrew Scheer, ele foi correndo por fora a partir dos candidatos, porque como é que funciona a seleção de líder no Partido Conservador? Você, sabe aquela brincadeira de ficar de rodinha na cadeira? Vai tocando a música, aí vai... Tem que sentar. Tem que sentar.
O que sobrar em pé, sai. Vai ficando assim até só sobrar 2. E aí, então, são várias rodadas de votações entre os filiados do partido. E o Andrew Scheer, ele ia passando para frente, não sendo o mais popular, entre vários outros. Ao mesmo tempo, o Partido Conservador, na tendência mundial, seguindo a tendência mundial aí, na direção do conservadorismo, foi seguindo nessa direção, tanto que nas outras rodadas, quem basicamente estava ganhando era o hoje dissidente e dono do People's Party of Canada, o Maxime Bernier. Isso foi até a última rodada, ele e o Scheer. Então, o Scheer conseguiu, aí, com uma mobilização monstra de muitas lideranças moderadas do partido, ganhar por 0,15%. Assim, ele é longe de ser um consenso na liderança do partido, tanto é que já estão debatendo, o pessoal já... O urubu ainda tá vivo, o bicho ainda tá vivo, os urubus já estão voando em volta. Então, assim, já tá dando discussão para substituir ele já no ano que vem, eleito ou não, por outra liderança do que é o Peter MacKay, mais moderado, mas ao mesmo tempo você também tem um outro líder que ganhou muita força, que retomou a Alberta de volta, e que graças a ele os conservadores voltaram a reinar em Alberta, com 60% de projeção de votos, que é o Jason Kenney. O Jason Kenney, Inclusive tá, ele tá sendo cabo eleitoral de maior cabo eleitoral do Partido Conservador, tá sendo ele. Então, ele assim, tem expressividade, pelo menos, né? Exatamente, não, porque ele é um figurão, simpático, ele tem essa... Ele tem expressividade dentro do dele, cara. Tem o Andrew Scheer, ele é meio picolé de chuchu. Tipo o Geraldo Alckmin, aquele cara que... Cara, ele é muito sem graça. E pra ajudar, o cara ainda se mete... Eu até entendi agora porque que ele tá sendo tão pouco desgostado. O cara, em toda essa questão do Partido Liberal, que sempre defendeu o fato do Canadá ser uma... como é que é? A questão da nacionalidade do Canadá, dos valores canadenses, e exigir que as pessoas tenham exigir não, que privilegiem o canadense nato. Eles me colocam um cara para líder do governo que é metade americano. Exatamente, ele é cidadão americano. E mais, ele é cidadão americano listado na reserva do exército americano. Na reserva do exército, cara. Que diabos está acontecendo nessa porcaria desse lugar? Tá assim, e aí num partido que tem um histórico de demandar esse compromisso dos políticos federais canadenses. Na eleição de 2015, o Harper bateu demais no líder do NDP, o Mulcair, na época, porque ele tinha dupla nacionalidade canadense e francês. E também com outras... teve também outros casos de... O Partido Conservador está metido nessa defesa desde sempre. Sempre. Então, assim... Eles só faltam dizer que nós somos o Canadá para o canadense. Exatamente. Então, assim... E aí você me aparece com um cara que tem dupla cidadania. Ele simplesmente incorpora o troço... Pessoas, só para lembrar para vocês que o Canadá foi o único país do mundo que entrou nos Estados Unidos e tocou fogo na Casa Branca. Então, agora eles estão querendo eleger um primeiro-ministro que tem um pezinho do lado de lá. Pois é. Então, assim, e ele simpatiza com Donald Trump, inclusive. Cacete! Você estava falando dessa questão de valores. Ele, além, obviamente, do outro candidato conservador, do Maxime Bernier, ele foi o único que não apareceu que nem teve rastro na parada gay de Vancouver. Então, assim, todos os outros foram lá prestigiar a comunidade LGBT e tudo. E aí ele vem aquela coisa dúbia. Não, eu
Pelo menos ele é honesto nisso, né? De dizer que é homofóbico, que é anti-aborto. Mas o partido essas discussões e não vai revisar institucionalmente num eventual governo conservador. Mas eu não pretendo pessoalmente barrar iniciativas de parlamentares. Então ele ainda tem mais esse problema. Ele fica em cima do muro e tudo, tentando agradar uma militância, tentando agradar a militância mais reacionária, mas ao mesmo tempo agradar a militância mais moderada. E ele precisa do voto desses moderados, porque muitos deles estão super decepcionados com o Trudeau. Uhum. Então precisam ver nele uma alternativa que não está clara. Então, assim, a gente falou muito da hipocrisia do Trudeau, que não é pouca, mas ele não tem postura nenhuma para duro um cara desse, porque é o tipo do cara que tem um rabo preso. Né? Você eleger uma pessoa desse dentro, com esse perfil, é perigoso. É perigoso. Então, assim, como eu estava falando lá atrás, a proposta programática do Partido Conservador, para mim, é de longe a mais realista, mais pé no chão. Só que aí numa liderança dessa, Cara, é uma liderança controversa. Principalmente no eixo econômico, que eu tava falando, né, no pé no chão. Sim. Mas com uma liderança controversa, com uma liderança frágil. Com um viés ideológico extremamente duvidoso. Né? Extremamente duvidoso. Então, assim, você fica... muito bonito o plano econômico deles, muito bonito o compromisso deles de manter o welfare state com um equilíbrio fiscal. Inclusive o plano deles é zerar o déficit fiscal 5 anos. A que preço? Então, assim, aí fica a pergunta no ar. Ele é anti-indígena, Nossa, ele é homofóbico, ele é anti-indígena, ele é misógino, ele defende o porte de arma, e ele é americano, né? Nada contra quem é americano, mas assim, nesse momento eu estou tomando partido. Né? É aquela coisa, né? Assim, eles exigem tanto compromisso de ser 100% Canadá, e o cara tem um pé na América. Então, assim, Você já aquela coisa. Você botaria um presidente da República que você descobrisse que o cara é argentino? Olha, Brasil. Então, assim, é complexo, mas é complexo. Então, e ele é contraditório mesmo na questão. Assim, para ganhar voto do Quebecois, ele diz que defende a autonomia dos Quebecois. As propostas do Quebecois, só que muitas propostas do Quebec, bate de frente com a questão energética de Alberta. Sim. Então, assim, e aí? E já, os Quebec já falaram que não querem saber de pipeline então, assim, passando por ali. Eu vou acender vela para que santo. Então, assim, A minha visão do Scheer, cara, é aquele cara que é assim. Imagine que existisse um partido vegano, que eu não duvido que exista. Mas o Scheer é o cara que é do partido vegano, mas ele gosta de comer salsicha e frango. Mas diz assim, não, mas se você quiser vir para o partido vegano, eu gosto, mas tudo bem, se quiser. Mas se você quiser dizer que você não gosta de carne, querer passar um negócio para passar hambúrguer com 50% de carne, eu vou deixar. A Ana Clara tem um tio que é assim. Ele é vegano. É vegano? Ele é vegano, mas se só tiver um pedaço de picanha ali, ele não. Olha, senhora, eu tava esperando uma berinjela, não tem, eu vou comer esse steak mesmo. Eu vou comer esse steak aqui. Então, assim, sabe, o que você realmente defende? Então, assim, ao mesmo jeito que o Trudeau, na prática, vai, às vezes, muito contra do que ele defende, o Scheer já transparece isso desde o começo. Então, como eu vou confiar num cara desse? Como o Partido Conservador, ele tem um leque muito grande de política. Ele vai dar... Embora ele seja institucionalmente centro-direita, ele tem ali, vai de centro à extrema-direita. E
e aí como é que eu vou confiar nisso? Então, assim, fica muito no ar. E aí é isso, assim, é complicado. Era isso que a gente tinha falado, Mr. Shear, né? Agora, pois é, então, assim, não fiquem de olho. Question mark. Então, assim, aí... Tem um próximo candidato, né? Próximo candidato que eu acho que é a grande sensação do... Como é que é? Vamos dizer no tempo da minha mãe, né? A coqueluche do momento é o seu Jagmeet Singh, que chegou trazendo muitas diferenças, coisas novas acontecendo. Assim. Sim, que primeiro, vamos lá, né? Ele estão chamando ele hipster ainda mais que o Trudeau quando se apresentou. Muito mais, estão chamando inclusive o cara de um novo Trudeau. Né? Novo Trudeau, assim, ele é um Sikh, que é uma... E também é o primeiro que é de cor, né? Ele tem ascendência indiana, ele é negro, e assim, ele inclusive muitos pensavam que ele era até tivesse uma origem indiana. Não, o cara é 100% canadense, diferente do Andrew Scheer. Do cara lá do conservador. Nascido em Scarborough, então é canadense da gema. Altamente influenciado nos ideais, na cultura indiana, mas tá lá firme e forte, mas altamente hipster. A última dele agora foi fazer pelo amor de Deus, uma covardia. Cara, o cara fez um vídeo ensinando a fazer poutine vegetariana, cara. Pois é, e assim, não é uma assim, não é uma coisinha pouca não, o negócio é bruto, é muito bom. Então, eu fiquei assim, com vontade também. Eu fiquei, pois é. Assim, ele é parlamentar, né? Desde 2011, é advogado. Advogado de direito penal, criminal defense. Em 2017 ele assumiu a liderança, foi uma troca de liderança conturbada, o partido levou muito tempo para se reorganizar, e ele também tem um traquejo muito bom, ele tem uma proximidade com o público, até talvez pela questão da origem, né? Lembrando que a maior colônia de imigração migrante do Canadá, e hoje principalmente é a dos indianos, então assim, ele tem uma... mas em geral também ele tem... Ele é aquele cara que desce do palanque. Então, assim, que você consegue conversar de igual. Como o Trudeau era 4 anos atrás. Então, assim, como o Lula já foi. Como o Obama já foi. E ele também tem uma postura muito equilibrada nos debates, enquanto os outros candidatos partiram muitas vezes para o ad hominem, foi bater e tudo. Ele manteve a coisa no nível propositivo, não à toa que, apesar da dificuldade em formar a base de candidatos, tem uma dificuldade muito grande, eles não têm candidatos em todos os ridings, faltando um mês para a eleição começar, eles tinham menos de 100 candidatos, faltavam mais de 100 candidatos para organizar todos os ridings, então o povo até pensava, o partido vai acabar aí. E hoje, assim, o cara deslanchou e o partido está com projeção para ter, no mínimo, a mesma bancada que a atual. Ele defende também mudanças gigantes, como a gente já tinha comentado aqui, ampliação dos benefícios sociais, ampliação das coberturas de saúde, e até o momento de questão negativa aqui que eu tô vendo é a tendência para o pragmatismo eleitoral. Então, assim, ele durante a campanha ele descartou completamente a possibilidade de fazer alianças, mas à medida que a campanha avançou, ele acenou ali para fazer aliança com os liberais para segurar os conservadores. Mas depois desacenou. Bate a sopra, porque assim, ele precisa de cadeiras, mas
ele também não quer ele não quer deixar para o eleitor que ele joga a toalha. Muita gente aí no Canadá vê a NDP como a esquerda dos liberais. Então... Que complexo. Pois é, mas enfim, mas muita gente, inclusive canadense por aí, vê dessa forma muito simplista. Então, assim, e aí a pessoa pensa pela lógica. Pera aí. Pra que eu vou votar no NDP se estrategicamente eu posso votar pelos Liberals? Então, pois assim... é pior, né? Tem gente que ainda pode chegar a pensar que, pô, se eu tô jogando meu voto fora, em vez de estar votando para um outro partido. Exatamente. Então, é a mesma coisa que eu estar votando para os liberais. Então, assim, a gente... Então, assim... Para que eu vou votar para que eu vou votar no liberal B se eu posso votar no liberal A? Ou então, e aí isso inclusive tem um efeito colateral enorme aí em Ontário, porque muita gente descartou um governo extremamente impopular, um candidato altamente populista, juntou a fome com a vontade de comer. No governo provincial, a Angela Howard tentou se colocar aí como a opção da esquerda canadense e não teve e morreu na praia, porque não conseguiu virar essa chave a tempo. E o Jagmeet Singh tá meio que nessa situação. Aí ele fica acenando aliança, mas depois volta para trás para tentar não perder o eleitor. E isso pode acabar sendo um tiro no pé. Então, ele cresceu muito por causa eu gostei muito da postura dele, da questão da presença dele em todos os debates e todas as defesas que ele tem. E na própria postura dele de geral, assim. Sim. Antes do debate lá em francês, um cara, um aleatório na rua falou ali: por que você não tira esse turbante aí? Não tira esse turbante aí, cara. Ficar com cara de canadense. Ele virou: eu sou canadense. O Canadá é assim. Desmontou o Quebecois ali, cara. Quebecois. Desmontou. O cara ficou assim: tá, o que eu faço? Então, assim, sem gritar, sem aumentar o tom de voz, sem baixar o nível. Ele, assim, no debate inglês, no último debate inglês, o Maxime Bernier ficou interrompendo ele, igual aquele moleque da escola que você tá falando, ficou com esse negócio ridículo. Ele ficou olhando pro Bernier. Você vai deixar eu falar? Eu acho que ele tem duas coisas muito interessantes em favor dele, né? A primeira, essa origem sikh dele, eu acho que pesa muito a favor dele, tanto pela questão cultural, como você citou, né? A grande maioria dos imigrantes aqui do Canadá são indianos, né? Então eu acho que de uma certa maneira isso já cria aquela empatia cultural com as pessoas. Sim. O segundo ponto, ainda relacionado à questão da origem dele, é porque historicamente a cultura sikh, apesar das pessoas verem o sikh alguns sikh portarem uma faca na cintura ou coisa parecida, eles são uma cultura extremamente pacífica. Eles prezam muito pela paz, pela harmonia, pela não violência. Pela não violência. O que é muito interessante porque a gente tem essa visão errônea sobre as culturas asiáticas e a gente tende a englobar todo mundo no mesmo balaio, né? Então, dizer assim, que o cara é árabe, é turco, é iraquiano, é indiano, é tudo a mesma coisa, é homem-bomba. Né? Então, muita gente associa a pessoa de turbante já com um cara que é um Osama Bin Laden da vida. E não é, assim. Inclusive, é uma confusão muito comum. Ele fala: eu não sou muçulmano. Esse turbante é uma assinatura cultural da minha origem. De uma origem religiosa da Índia. Não tem nada a ver com o Oriente Médio. Então, assim... E ele já apareceu várias vezes em reportagens sobre isso. Perguntava pra ele: mas por que você não tira o turbante? Ele tirou o turbante. Ele: tá aqui, eu tiro. Eu uso o turbante simplesmente porque na religião deles não podem cortar o cabelo. Então ele diz: eu uso o turbante para poder ocultar essa cabeleira monstruosa. Ele fala: monstruosa aí, esse cabelo horroroso aqui. Então, assim, cabelo horroroso que eu não consigo dar um corte.
E... Que ele não corta cabelo nem barba, por isso que ele tem aquela pequena barbicha. Aquela pequena barbicha. E um outro troço que eu acho interessante dele, e que eu acho que conta muito na vantagem dele, é o fato da profissão. Ele ter sido a base dele dentro da área do direito, deu uma base argumentativa muito boa para ele. Então ele sabe como se postar em várias situações. Mas, por outro lado, eu concordo contigo, ele tem ainda esse lado mais fraco político dele, né? Ele é relativamente jovem dentro da política, ele não tem histórico, né, dentro da política, ele não é como o Trudeau, por exemplo, que nasceu dentro do meio da política, ou como o Yves François também, ou mesmo o Scheer, que também tem essa base. Mas eu acho que é um cara que tem muito ainda a contribuir. Eu concordo contigo, essa questão do pragmatismo político dele ainda é um ponto complexo, mas eu atribuo isso ainda à falta de maturidade política. Não, e mesmo assim, e é um pragmatismo político em relação aos outros candidatos, de certa forma positivo, mais uma questão estratégica do que uma questão uma inclinação política, né? simplesmente ali do poder pelo poder. Então, Sim. assim, tanto que essa inclinação está muito na questão dos valores do partido em relação aos valores do Canadá, ao interesse do canadense. Ainda está nesse sentido, não simplesmente tomar lá da cá. Sim. O famoso quiprocó. Então, assim... E como a gente comentou quando a gente falava sobre os partidos, né, eu acho que não é uma traição completa, porque de uma certa maneira o Partido Liberal e o NDP eles compartilham de várias visões. Sim. Então, eu entendo que a postura das pessoas, mas eu não acho que é um caso completo perdido. Assim. Temos muito a ver no Mr. Scheer ainda. Indo à frente, nós temos o representante do Bloc Québécois, o Yves-François Blanchet. Né? O que dizer do seu Blanchet? Ele é... Então, ele é um Québécois da gema, um Québécois da Poutine, né? Não dá para dizer o Québécois da gema. Só que o senhor Blanchet ele está no coração do Bloc Québécois desde que o mundo é mundo. Historicamente, o Bloc Québécois nasceu de desavenças ainda com o pai do Trudeau, durante o tempo que ele era primeiro-ministro. E desde então eles têm defendido com unhas e dentes a questão da soberania quebecois, muito mais do que o Parti Québécois, que acabou perdendo muita visibilidade nos últimos anos, depois da derrota da última primeira-ministra do Quebec, Pauline Marois. Então o Bloc Québécois ele acabou ganhando muito espaço. E o Blanchet veio com a bandeirona nas costas, né, de fazer essas coisas. Só que eu acho que o ponto mais controverso do seu Blanchet dentro da esfera federal foi o apoio, defesa e aprovação da chamada Lei 21 no Quebec. Bill 21, essa coisa maravilhosa que a gente comentou lá atrás, que entre outras medidas, a principal é proibir pessoas com qualquer indumentária religiosa de prestarem e receberem serviços públicos. Isso atinge diretamente todas as mulheres muçulmanas. É sabido que as muçulmanas usam o véu ritual, que é o hijab. Seja um hijab ou uma burca. Enfim, mais comum o hijab. Você tem o hijab, que é só o véu, tem o niqab, que já cobre o rosto, e tem a burca, que cobre o corpo inteiro. Interessante no Canadá isso, porque eu tive uma coisa chocante aí. Assim, na visão aqui, nossa, né, do ocidental e tudo, que eu vi várias mulheres, assim, que a única coisa que dizia pra ela que ela é muçulmana era o hijab. A mulher tava lá de camiseta cavada, toda maquiada, calça jeans rasgadona. Então, assim, todo empoderamento feminino apenas
com hijab. Então, assim, é uma coisa chocante pro ocidental comum, como eu, mesmo tendo uma visão mais progressista, porque você não está acostumado a ver isso na prática. E no caso lá do Quebec, teve essa... O objetivo foi claramente atingir essa população. Apesar deles disserem que é uma lei de secularismo, o objetivo claramente inclusive, teve várias controvérsias. O premier do Quebec se encontrou com a Malala Yousafzai, né, aquela ativista pela alfabetização de mulheres, levou tiro na cara e tudo, ganhou o prêmio Nobel. E ele falou, olha, nem você o livra a cara. Um dia você chegar a precisar de um serviço público, você vai ter que tirar esse véu. Então, assim, é nesse nível que está a discussão, e isso vai gerar, e a grande discussão é se o premier deveria defender ou não a interferência judiciária sobre a lei. Tem toda a questão do Quebec não seguir a Constituição canadense, eles têm o próprio ordenamento jurídico, o próprio direito do Quebec derivado do direito francês, é lei civil, não é a lei comum. Então, tem várias diferenças de identidade, e ele não abre mão dessa defesa. E também ele defende que o Quebec é por le Québécois. Quebec dos Québécois, o governo federal não tem que se meter em absolutamente nada. A gente só quer seu dinheiro, mas a gente não quer... O que é muito sinistro. Eu defendo bastante essa questão do Quebec manter a sua identidade. Eu sou contra com algumas medidas que eles têm, a forma que eles aplicam algumas, mas eu sou totalmente a favor de que eles têm que manter a identidade deles, a cultura deles, e etc, etc, etc. Mas a única coisa que me vem à cabeça é, e se esse partido ganha? Né? Se por algum motivo, uma conjunção astral, eles se tornem a maioria. Como é que um partido que defende unicamente a soberania de uma província vai conseguir gerir o país inteiro, necessidade do resto do país? E assim, não precisa chegar muito longe. E se esse partido for a única solução de uma eleição minoritária para formar um governo? Como vou num governo federal ter uma esfera de influência de um partido que só pensa na própria província? É muito esquisito, é muito inesperado uma coisa dessa, uma coisa assim, surreal, eu diria até. Surreal, assim, agora ele não é de todo ruim. Eu gostei do Blanchet. Bem no debate. Você gostou do Blanchet? Essa atitude, assim, de coerente, assim, você quer dizer, ele foi coerente. Coerência, e também, assim, ele não... Ele gosta de um confronto. Autêntico quebecois, vai pra porrada e assim, já que é pra apanhar, eu vou apanhar, mas eu derrubo junto. Então, assim, no debate inglês, o nosso amiguinho lá, o bully do Bernier, encheu o saco de todos os candidatos, ficou interrompendo. Na hora que ele foi fazer isso com o Blanchet começou a falar a exposição dele, aí ele falou, e na hora que o Bernier começou a falar, ei, vamos ver se o Bernier me deixa falar por pelo menos 1 minuto. já deu aquela intimidada. Enfim, os dois são do Quebec, já começa por aí. E aí ele tava lá falando, aí o Bernier foi com 5 segundos, pô. Aí numa outra, o Bernier começou, pô, tu não me dá 10 segundos, cara. Aí o Bernier ficou quietinho. Foi a única hora que eu vi o Bernier intimidado. Assim, ele me lembrou um candidato que teve do PSOL, o Plínio de Arruda Sampaio. O cara é um velhão, já não tá mais com a gente, já morreu um bom tempo. Mas o cara era igualmente bruto. Assim, não deixava ninguém... Quando eu falo que eu gostei disso. Aí o cara que assim, ele é parrudo na atitude dele, mas assim, mais no estilo do quebecois, que é muito parecido com o brasileiro. É o cara que gosta de bater. E não é, por exemplo, o Ciro Gomes que vai apelar pra baixaria pra se colocar. Então, assim, é nesse ponto que eu simpatizei com o cara, mas em compensação, é aquela coisa. É um partido da província
que gira em torno das defesas da província, mas estamos num país. Pois é, eu acho E aí, essa é a grande essa grande maluquice do todo Quebecois. partido quebecois, desde que eu me entendo por gente, que eu cheguei nesse país, ou que eu comecei a seguir política canadense, eles têm um único objetivo. Eles querem ganhar visibilidade no país, eles querem ser vistos. É isso que eles querem. Sim. Aí eles ganham seus assentos lá no parlamento, e quando você assiste às discussões do parlamento, você assiste no canal do parlamentar, você vai lá para o parlamento assistir, você vê que eles são, na sua grande maioria, os protagonistas das melhores discussões. Porque eles estão ali para serem ouvidos. E isso eu preciso dar o braço a torcer. O Quebecois sabe discutir. Eles sabem colocar. Foi como você disse, eles conseguem ser grossos, eu vou colocar entre aspas, grossos, mas com objetividade. Aquela coisa. Gente, a expressão me fugiu. Assim, eles têm essa firmeza. Assim, eles sabem, eles conseguem essa firmeza sem partir para baixaria. E o objetivo deles, eles querem assim, olha, notem a gente, nós temos uma identidade própria, estamos aqui, tudo que queremos que vocês enxerguem e respeitem-nos. Compreendam, respeitem isso. Então, assim, isso obviamente confronta eles com todas as províncias. Assim, já foi uma época que foi ontário. Hoje, a província que eles estão realmente mais batendo chifre é Alberta, porque eles estão começando uma identidade provincial cada vez mais forte. E o Canadá tem essa característica. O Quebec é a mais intensa delas, mas as províncias têm identidades regionais muito bem definidas e todas elas, obviamente, querem que isso seja respeitado, mas no Quebec é uma coisa, assim, é uma cerca, literalmente. Então, é uma ilha, cara. O Quebec é uma ilha. É uma ilha. Parece, assim, quando a gente fala que parece outro país, é porque assim, eles têm características muito peculiares. Você pode quase dizer que, assim, tanto que as políticas tem própria Constituição, tem um sistema judicial próprio, tem um sistema de imigração próprio, eles que são inclusive incompatíveis. Todos os órgãos que tem no governo federal, eles duplicam dentro do Quebec. Eles duplicam no Quebec. Tem um sistema de imigração que eles conseguiram fazer com que se tornassem compatíveis. A pessoa que quer imigrar para o Canadá, ela tem que escolher. Ou ela vai para o Quebec, ou ela não vai para o Quebec. Não pode ter essa questão dúbia. Inclusive, a Lei 21 tem essa questão de que eles querem que a pessoa saiba francês para permanecer na província. É complexo. Mas esse é seu Yves-François Blanchet. Agora vamos para Elizabeth May. Elizabeth May, que é a candidata com a idade mais avançada de todos, né? Ele tem 65 anos e é a líder do Partido Verde. E, honestamente, eu não tenho muito o que falar dela. Eu a conheci esse ano, não tinha a menor noção de quem era. Eu gostei muito da postura dela nos debates e nas apresentações públicas dela. Eu vi que ela ganhou um grande apoio, principalmente de millennials, né? Então, essa classe mais... Esse pessoal até os seus 20, 30 anos aí, tá? Teve um grande suporte a ela. Uma outra coisa que ela também ganhou, uma outra classe que ela também ganhou muito, muito respeito foi entre as mulheres. Então, principalmente porque ela é metida com muitos movimentos de empoderamento feminino. Inclusive, ela encabeça, não vou dizer encabeça, mas ela está sempre presente nesse movimento #MeToo no Canadá. Então, talvez por conta disso, ela tenha ganhado muita visibilidade. Mas, como eu disse, eu acho que a parte que eu mais gostei dela foi a presença nas palestras, nos debates. Ela conseguiu. Ela teve uma presença bem bacana. Ela se manteve bem firme em relação aos ideais dela. Parece que ela representa bem a questão do Partido Verde.
Todas essas questões de... Inclusive, ela bateu muito na parte de primeiras nações e também a respeito dessa exploração do betume e da extração do betume em Alberta. E na a questão da pipeline, que essa é uma questão assim, muito discutida. A questão mais recente aí a redução do carbono também. Carbono, porque aí o governo liberal implementou, né, um imposto específico para a emissão de carbono, para compensar os créditos de carbono. Uhum. A Pontex, que o governo conservador é contra, quer matar isso aí e quer implementar medidas, inovações e primariamente privadas para controlar a poluição, mas não dá seguimento. Ela é mais, pelo que eu vi, ela é a mais radical em relação a essa questão. Ela é super radical. Ela quer a alocação fixa no orçamento para isso. Então, assim, ela é a única que fala assim. E outra coisa, entre os objetivos do questão ambiental, ela inclusive ela quer que o Canadá seja mais ousado na Acordo de Paris, no Tratado de Paris. Ela quer dobrar a meta atualmente do Canadá para reduzir a emissão. Então, isso assim, não é uma piada, ela realmente quer dobrar a meta. Dobrar a meta. Então, assim, nem chegou na meta, já dobra a meta. Então, assim, porque ela acha insuficiente a contribuição do Canadá, enquanto que o Partido Conservador acha que é excessiva a meta do Canadá, que pode comprometer a economia. E ela bateu esse filme na tecla. Nos debates, ela conseguiu expor bem essa questão argumentativa. E eu acho que os grandes vencedores nos debates foram justamente o Sim e ela. Então, assim, foram as pessoas que mais se destacaram positivamente, conseguiram sair do ad hominem, da briga, da pancadaria, foram os dois usos que realmente conseguiram demonstrar de forma expositiva o que eles têm a oferecer para o país. Então, assim, não é à toa que na província que tem sido mais engajada nessa questão ambiental, que é a British Columbia, então tem sido bastante populares, eles têm a província que chegaram a aproximar 20% a questão de votos, e que tem um potencial para formar ali a bancadinha deles. Uhum. Então, assim, apesar de você não ter dizer muito do que ela é, aquele cara é igual aquele cara do Orkut. Não sei o que dizer dessa mulher que mal conheço e já considero pacas. Eu acho que isso já se demonstrou nas últimas eleições, né, que o Partido Verde foi um dos que mais tem ganhado espaço no parlamento. Sim, inclusive lá em BC mesmo, no governo provincial, eles fazem parte da coalizão de governo. Então, assim, para você ter uma ideia da força que esses caras conseguiram. Então, eu não posso afirmar por Alberta, porque eu acho que as chances deles ganhar espaço em Alberta ainda são muito pequenas, mas eu acredito que, principalmente nas prairies e em Quebec, eles tendem a ganhar espaço. Tendem a ganhar espaço, assim. Eu não sei se estatisticamente eles conseguem ganhar alguma coisa lá nas prairies em termos de assentos, entendeu? Mas lá no Atlântico também eles têm uma chance. Tem. Apesar de que o Atlântico sempre foi muito conservador, né? Então... sabe, você vai se surpreender na análise eleitoral. Depende de onde você está falando no Atlântico. Então, assim, se você estiver falando de New Brunswick, beleza, está certíssimo. Se você estiver falando de Nova Scotia, Nova Scotia é quase um Ontário. Então, assim, a gente vai chegar em detalhes nisso daqui a pouquinho. Mas assim, então o território firme dos Greens hoje está sendo o BC, e eles têm chance, eles têm um potencial, e tempos de extremismo trazem essas em polos extremos. Do mesmo jeito que lá na Alemanha o Partido Verde cresceu muito,
os países europeus, no Canadá o Green Party também está começando a florescer e, coincidentemente, o emblema do partido é a flor verde. Então, está florescendo no partido. E é uma líder e ela é uma líder que defende com consistência o que o partido propõe. Sim. Que eu acho isso bacana. Como o partido não tem exatamente a questão de projeção nacional e de consistência, não sei dizer como ela se comportaria no pragmatismo político, mas aparentemente é uma integridade que vale a pena considerar, sim. Então, eu ficaria de olho. Sério, eu ficaria de olho. Assim, as propostas, aquela coisa, né? Acaba saindo um pouco do planeta Terra, mas acaba militando tanto pelo planeta Terra, saindo um pouco do realismo. Mas, no mais, sim, vale a pena e precisamos, sim, gente. A gente tá Eu tô aqui na linda, maravilhosa Brasília, que fez hoje 34 graus. Nossa. E 15% de umidade. Então, assim, Brasília sempre foi seca? Foi, mas a gente tá chegando no nível Arrakis Duna. Então, assim... E eu sei que, assim... E essa questão climática, ela é séria, gente. Ela tem que ser considerada, porque senão daqui a pouco nossos netos vão ver aonde? Vai ter o que para isso? Vai ser um festival de seca e tempestade? Então, assim, de tão desequilibrado que o planeta vai estar. Pois é. É nisso que você tem que pensar e ela traz essa mensagem com questão autenticidade. E aí sobrou o que dizer, né, cara? O que dizer desse cara? Eu sei que você tá louco aí pra resumir aí palavras como boçal. Eu tô tentando me controlar aqui, mas nós temos o Maxime Bernier, né, cara? O Maxime Bernier, ele é do Parlamentar do Quebec, né? Tá na cadeira dele. Ele quase, como a gente falou, foi apontado o líder do Partido Conservador. Quase, por muito pouco. E acabou ficou ainda inconformado com essa não liderança e meteu o pé do partido e formou o próprio partido dele. Day of Canada. Não podia ser mais quebecois que fazer um negócio desse. Fiquei puto, mudei. Outra coisa. E assim, ele é aquela coisa, né? Assim, a representação do que é a extrema-direita no mundo e do Canadá também, provavelmente dito. Ele é o único partido que tem como proposta a ruptura com a política de imigração, acabar com esse negócio. Com a questão da imigração, com a questão da agenda de integração, internacionalização, tudo global, da agenda global. Sim, ele quer romper com os de pessoas refugiadas. Acredito que tem que rever isso para critérios internos do Canadá. Cristãos perseguidos no mundo. Enfim, existem, mas, gente, categorias de pessoas perseguidas por religiões e, embora existam muitos cristãos, eles são muito menos numerosos que muçulmanos, que são mesmo? Que budistas. Então, assim, que budistas, que outras denominações. Ele tem uma postura muito controversa, né? Ele tem uma postura muito... A conta do Twitter dele é um show de horrores. Então, assim... Agora que você salientou isso, eu vou até começar a seguir esse cara. Que agora eu preciso assim, ele pegou, assim... Deu uma tweetada lá, botou uma charge, cara, que... Era o Jagmeet Singh com uma bomba relógio debaixo do turbante. Sim, eu tenho certeza que ele sabe que o Singh não é muçulmano. Então, assim, isso aí claramente ligando o turbante ao terrorismo muçulmano. Que, por ironia do destino, aí no Quebec, no início de 2017, os muçulmanos foram vítimas de um atentado terrorista. Pois é.
Então, assim, um maluco lá, a bandeira nacionalista branca cristã, saiu atirando em uma mesquita em Ville de Quebec. Inclusive, assim, até um muçulmano chegou a ser preso, mas foi em seguida liberado por causa de boato em depoimento, até quando acharam o cara lá, pegaram. Então, assim, são as grandes ironias e aquela coisa que vem de todos os preconceitos, os entendimentos errados sobre diversidade e em nome de uma agenda da família tradicional, da raiz cristã. No Quebec a influência católica é muito forte, e ele usa isso na agenda para criar essa agenda conservadora, ao mesmo tempo que ele tem propostas econômicas totalmente libertárias, zerar déficit público, privatizações, soluções de serviços públicos, de subsídios. Um autêntico Paulo Guedes, um liberal na economia, conservador nos costumes, que é um negócio que nunca me fez muito sentido, porque eu acho que a pessoa que tem um pensamento libertário é meio contraditório ela querer interferir nas liberdades individuais das pessoas. Então, assim, você não pode ser libertário pela metade. Esse o meu pensamento em relação a isso. Não dá para você ser liberal pela metade. Você sabe que tem duas coisas que me deixam triste em relação ao Maxime Bernier. Não, tem muitas, mas tem duas especificamente que me deixam triste. A primeira é que depois que você falou, eu entrei no Twitter dele e descobri que tem mais de 101 mil pessoas seguindo o cara. Né? Assumindo que não sejam bots, isso me deixa extremamente preocupado. E a segunda coisa é que ele sorrindo, ele parece muito com Liam Neeson. Isso é muito triste, porque eu gosto do Liam Neeson, cara. Nossa, cara. Agora que você falou, vou pensar, deu medo. Que troço triste, ele realmente parece com o Liam Neeson sorrindo, mas enfim, é uma pena. Eu tô vendo aqui, o primeiro tweet que eu vi na conta dele foi alguém dizendo, há um ano atrás nenhum partido teria coragem de dizer que o aquecimento global é uma farsa, que a imigração a taxa de imigração é muito alta, que nós devemos eliminar os benefícios corporativos, que nós somos capazes de balancear nosso orçamento em 2 anos. O PPC está aqui para mudar tudo isso. E o cacete, pela madrugada. O cara que tá para mudar tudo isso aí. Lembra um certo então candidato e hoje presidente da República de um certo país. Uma certa nação latino-americana. Pois é. Eu só tenho uma coisa para dizer, pessoas. Olhem para o Equador, o país que disse que ia eliminar e acabar com sua dívida, com suas despesas em 1 ano. Olhem para o Equador, é tudo que eu tenho a dizer. Assim, do mesmo jeito que não existe solução mágica para despesa, também não tem solução mágica para receita. Então, é isso que temos, isso que pensar um pouquinho, e a própria questão libertária, gente. É meio incoerente você militar por uma liberdade econômica, liberdade restrita, por uma minimização do Estado, mas querer esse Estado nas liberdades individuais. Não computa. Então, é isso.